A última pergunta. Isaac Asimov. A última pergunta foi feita pela primeira vez, meio que de brincadeira, no dia 21 de maio de 2061, quando a humanidade dava seus primeiros passos em direção à luz. A questão nasceu como resultado de uma aposta de $5 movida a álcool, e aconteceu da seguinte forma. Alexander Adel e Bertrand Lupol eram dois dos fiéis assistentes de Multivac. Eles conheciam melhor do que qualquer outro ser humano o que se passava por trás das milhas e milhas da carcaça luminosa, fria e ruidosa daquele gigantesco computador. Ainda assim, os dois homens tinham apenas uma vaga noção do plano geral de circuitos que há muito haviam crescido além do ponto em que um humano solitário poderia sequer tentar entender. Multivac ajustava-se e corrigia-se sozinho. E assim tinha de ser, pois nenhum ser humano poderia fazê-lo com velocidade suficiente, e tampouco da forma adequada. Deste modo, Adel e Lupol operavam o gigante apenas sutil e superficialmente, mas, ainda assim, tão bem quanto era humanamente possível. Eles o alimentavam com novos dados, ajustavam as perguntas de acordo com as necessidades do sistema e traduziam as respostas que lhes eram fornecidas. Os dois, assim como seus colegas, certamente tinham todo o direito de compartilhar da glória que era Multivac. Por décadas, Multivac ajudou a projetar as naves e enredar as trajetórias que permitiram ao homem chegar à Lua, Marte e Vênus, mas para além destes planetas, os parcos recursos da Terra não foram capazes de sustentar a exploração. Fazia-se necessária uma quantidade de energia grande demais para as longas viagens. A Terra explorava suas reservas de carvão e urânio com eficiência crescente, mas havia um limite para a quantidade de ambos. No entanto, lentamente Multivac acumulou conhecimento suficiente para responder questões mais profundas com maior fundamentação, e em 14 de maio de 2061, o que não passava de teoria tornou-se real. A energia do Sol foi capturada, convertida e utilizada diretamente em escala planetária. Toda a Terra paralisou suas usinas de carvão e fissões de urânio, girando a alavanca que conectou o planeta inteiro a uma pequena estação, de 1 milha de diâmetro, orbitando a Terra a metade da distância da Lua. O mundo passou a correr através de feixes invisíveis de energia solar. 7 dias não foram o suficiente para diminuir a glória do feito, e Adel e Lupol finalmente conseguiram escapar das funções públicas e encontrar-se em segredo onde ninguém pensaria em procurá-los, nas câmaras desertas subterrâneas onde se encontravam as porções do esplendoroso corpo enterrado de Multivac. Subutilizado, descansando e processando informações com estalos preguiçosos, Multivac também havia recebido férias, e os dois apreciavam isso. A princípio, eles não tinham a intenção de incomodá-lo. Haviam trazido uma garrafa consigo e a única preocupação de ambos era relaxar na companhia do outro e da bebida. É incrível quando você para pensar, disse Adel. Seu rosto largo guardava as linhas da idade e ele agitava o seu drink vagarosamente, enquanto observava os cubos de gelo nadando desengonçados. Toda a energia que foi necessária, de graça, completamente de graça. Energia suficiente, se nós quiséssemos, para derreter toda a Terra em uma grande gota de ferro líquido, e ainda assim não sentiríamos falta da energia utilizada no processo. Toda a energia que nós poderíamos um dia precisar, para sempre e eternamente. Lupol movimentou a cabeça para os lados. Ele costumava fazer isso quando queria contrariar, e agora ele queria, em parte porque havia tido de carregar o gelo e os utensílios. Eternamente não, ele disse. Ah, diabos, quase eternamente. Até o sol se apagar, Bert. Isso não é eternamente. Está bem. Bilhões e bilhões de anos. 10 bilhões, talvez. Está satisfeito? Lupol passou os dedos por entre seus finos fios de cabelo como que para se assegurar de que o problema ainda não estava acabado e tomou um gole gentil da sua bebida. 10 bilhões de anos não é eternidade bom, vai durar pelo nosso tempo, não vai. O carvão e o urânio também iriam. Está certo, mas agora nós podemos ligar cada nave individual na estação solar, e elas podem ir a Plutão e voltar 1 milhão de vezes sem nunca nos preocuparmos com o combustível. Você não conseguiria fazer isso com carvão e urânio. Se não acredita em mim, pergunte ao Multivac. Não preciso perguntar a Multivac. Eu sei disso. Ele fez a pergunta ao computador, adicionando, imprima a resposta. Gerrod olhou para o fino pedaço de papel e disse, alegremente, viram. Microvac disse que irá cuidar de tudo quando a hora chegar,
então não há por que se preocupar. Gerrodini disse, e agora crianças, é hora de ir para a cama. Em breve nós estaremos em nosso novo lar. Gerrod leu as palavras no papel mais uma vez antes de destruí-lo, dados insuficientes para a resposta significativa. Ele deu de ombros e olhou para o televisor. X-23 estava logo à frente. Asterisco 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 VJ, 23X de Lamete fixou os olhos nos espaços negros do mapa tridimensional em pequena escala da galáxia e disse, me pergunto se não é ridículo nos preocuparmos tanto com esta questão. MQ, 17J de Nicron balançou a cabeça. Creio que não. No presente ritmo de expansão, você sabe que a galáxia estará completamente tomada dentro de 5 anos. Ambos pareciam estar nos seus 20 anos, ambos eram altos e tinham corpos perfeitos. Ainda assim, disse VJ, 23X, hesitei em enviar um relatório pessimista ao Conselho Galáctico. Eu não consigo pensar em outro tipo de relatório. Agite-os. Nós precisamos chacoalhá-los um pouco. VJ, 23X suspirou. O espaço é infinito. 100 bilhões de galáxias estão à nossa espera. Talvez mais. 100 bilhões não é o infinito, e está ficando menos ainda a cada segundo. Pense. Há 20 mil anos, a humanidade solucionou pela primeira vez o paradigma da utilização da energia solar, e poucos séculos depois, a viagem interestelar tornou-se viável. A humanidade demorou 1 milhão de anos para encher um mundo pequeno, e depois disso, 15 mil para abarrotar o resto da galáxia. Agora a população dobra a cada 10 anos, e VJ, 23X interrompeu. Devemos agradecer à imortalidade por isso. Muito bem. A imortalidade existe e nós devemos levá-la em conta. Admito que ela tem o seu lado negativo. O AC Galáctico já solucionou muitos problemas, mas, ao fornecer a resposta sobre como impedir o envelhecimento e a morte, sobrepujou todas as outras conquistas. No entanto, suponho que você não gostaria de abandonar a vida. Nem um pouco. Respondeu MQ, 17J, emendando. Ainda não. Eu não estou velho bastante. Você tem quantos anos? 223, e você? Ainda não cheguei aos 200. Mas, voltando à questão, a população dobra a cada 10 anos. Uma vez que esta galáxia estiver lotada, haverá uma outra cheia dentro de 10 anos. Mais 10 e teremos ocupado por inteiro mais 2 galáxias. Outra década e encheremos mais 4. Em 100 anos, contaremos 1 milhar de galáxias transbordando de gente. Em 1000 anos, 1 milhão de galáxias. Em 10 mil, todo o universo conhecido. E depois? VJ, 23X disse, além disso, há um problema de transporte. Eu me pergunto quantas unidades de energia solar serão necessárias para movimentar as populações de uma galáxia para outra. Boa questão. No presente momento, a humanidade consome 2 unidades de energia solar por ano, da qual a maior parte é desperdiçada. Afinal, nossa galáxia sozinha produz 1000 unidades de energia solar por ano e nós aproveitamos apenas 2. Certo, mas mesmo com 100% de eficiência, podemos apenas adiar o fim. Nossa demanda energética tem crescido em progressão geométrica, de maneira ainda mais acelerada do que a população. Ficaremos sem energia antes mesmo que nos faltem galáxias. É uma boa questão. De fato, uma ótima questão. Nós precisaremos construir novas estrelas a partir do gás interestelar. Ou a partir do calor dissipado, perguntou MQ, 17J, sarcástico. Pode haver algum jeito de reverter a entropia? Nós devíamos perguntar ao AC Galáctico. VJ, 23X não estava realmente falando sério, mas MQ, 17J retirou o seu comunicador AC do bolso e colocou na mesa diante dele. Parece-me uma boa ideia, ele disse. É algo que a raça humana terá de enfrentar um dia. Ele lançou um olhar sóbrio para o seu pequeno comunicador AC. Tinha apenas 2 polegadas cúbicas e nada dentro, mas estava conectado através do hiperespaço com o poderoso AC Galáctico que servia a toda a humanidade. O próprio hiperespaço era parte integral do AC Galáctico. MQ, 17J fez uma pausa para pensar se algum dia em sua vida imortal teria a chance de ver o AC Galáctico.
A máquina habitava um mundo dedicado, onde uma rede de raios de força emaranhados alimentava a matéria dentro da qual ondas de submesos haviam tomado lugar das velhas e desajeitadas válvulas moleculares. Ainda assim, apesar de seus componentes etéreos, o AC galáctico possuía mais de 1000 pés de comprimento. De súbito, MQ-17J perguntou para o seu comunicador AC: poderá um dia a entropia ser revertida? VJ-23X disse, surpreso: oh, eu não queria que você realmente fizesse essa pergunta. Por que não? Nós dois sabemos que a entropia não pode ser revertida. Você não pode construir uma árvore de volta a partir de fumaça e cinzas. Existem árvores no seu mundo? Perguntou MQ-17J. O som do AC galáctico fez com que silenciassem. Sua voz brotou melodiosa e bela do pequeno comunicador AC em cima da mesa. Dizia: dados insuficientes para a resposta significativa. VJ-23X disse: viu. Os dois homens retornaram à questão do relatório que tinham de apresentar ao Conselho Galáctico. A mente de Zé Prime navegou pela nova galáxia com um leve interesse nos incontáveis turbilhões de estrelas que pontilhavam o espaço. Ele nunca havia visto aquela galáxia antes. Será que um dia conseguiria ver todas? Eram tantas, cada uma com a sua carga de humanidade. Ainda que essa carga fosse, virtualmente, peso morto. Há tempos a verdadeira essência do homem habitava o espaço. Mentes, não corpos. Há éons os corpos imortais ficaram para trás, em suspensão nos planetas. De quando em quando erguiam-se para realizar alguma atividade material, mas estes momentos tornavam-se cada vez mais raros. Além disso, poucos novos indivíduos vinham se juntar à multidão incrivelmente maciça de humanos, mas o que importava? Havia pouco espaço no universo para novos indivíduos. Zé Prime deixou seus devaneios para trás ao cruzar com os filamentos emaranhados de outra mente. Sou Zé Prime, e você? D-Sub-1. E a sua galáxia, qual é? Nós a chamamos apenas de galáxia. E você? Nós também. Todos os homens chamam as suas galáxias de galáxias, não é? Verdade, já que todas as galáxias são iguais. Nem todas. Alguma em particular deu origem à raça humana. Isso a torna diferente. Zé Prime disse: em qual delas? Não posso responder. O AC Universal deve saber. Vamos perguntar. Estou curioso. A percepção de Zé Prime se expandiu até que as próprias galáxias encolhessem e se transformassem em uma infinidade de pontos difusos a brilhar sobre um lago plano de fundo. Tantos bilhões de galáxias, todas abrigando seus seres imortais, todas contando com o peso da inteligência em mentes que vagavam livremente pelo espaço. E ainda assim, nenhuma delas se afigurava singular o bastante para merecer o título de galáxia original. Apesar das aparências, uma delas, em um passado muito distante, foi a única do universo a abrigar a espécie humana. Zé Prime, imerso em curiosidade, chamou AC Universal. Em qual galáxia nasceu o homem? O AC Universal ouviu, pois em cada mundo e através de todo o espaço, seus receptores faziam-se presentes. E cada receptor ligava-se a algum ponto desconhecido onde se assentava o AC Universal através do hiperespaço. Zé Prime sabia de um único homem cujos pensamentos haviam penetrado no campo de percepção do AC Universal, e tudo o que ele viu foi um globo brilhante difícil de enxergar, com 2 pés de comprimento. Como pode o AC Universal ser apenas isso? Zé Prime perguntou. A maior parte dele permanece no hiperespaço, onde não é possível imaginar as suas proporções. Ninguém podia, pois a última vez em que alguém ajudou a construir um AC Universal jazia muito distante no tempo. Cada AC Universal planejava e construía seu sucessor, no qual toda a sua bagagem única de informações era inserida. O AC Universal interrompeu os pensamentos de Zé Prime, não com palavras, mas com orientação. Sua mente foi guiada através do espesso oceano das galáxias, e uma em particular expandiu-se e se abriu em estrelas. Um pensamento lhe alcançou, infinitamente distante, infinitamente claro. Esta é a galáxia original do homem. Ela não tinha nada de especial, era como tantas outras. Zé Prime ficou desapontado. D-Sub-1, cuja mente acompanhará a outra, disse de súbito, e alguma dessas é a estrela original do homem.
O AC Universal disse, a estrela original do homem entrou em colapso. Agora é uma anã branca. Os homens que lá viviam morreram, perguntou Zé Prime, sem pensar. Um novo mundo foi erguido para seus corpos a tempo. Sim, é claro, disse Zé Prime. Sentiu uma distante sensação de perda tomar-lhe conta. Sua mente soltou-se da galáxia do homem e perdeu-se entre os pontos pálidos esfumaçados. Ele nunca mais queria vê-la. Dei-Subvum disse, o que houve? As estrelas estão morrendo. Aquela que serviu de berço à humanidade já está morta. Todas devem morrer, não? Sim. Mas quando toda a energia acabar, nossos corpos irão finalmente morrer, e você e eu partiremos junto com eles. Vai levar bilhões de anos. Não quero que isso aconteça nem em bilhões de anos. AC Universal. Como a morte das estrelas pode ser evitada? Dei-Subvum disse perplexo. Você perguntou se há como reverter a direção da entropia. E o AC Universal respondeu, ainda não há dados suficientes para uma resposta significativa. Os pensamentos de Zé Prime retornaram para sua galáxia. Não dispensou mais atenção a Dei-Subvum, cujo corpo poderia estar a trilhões de anos-luz, ou na estrela vizinha do corpo de Zé Prime. Não importava. Com tristeza, Zé Prime passou a coletar hidrogênio interestelar para construir uma pequena estrela para si. Se as estrelas devem morrer, ao menos algumas ainda podiam ser construídas. Asterisco, 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 o homem pensou consigo mesmo, pois, de alguma forma, ele era apenas um. Consistia de trilhões, trilhões e trilhões de corpos muito antigos, cada um em seu lugar, descansando incorruptível e calmamente, sob os cuidados de automatos perfeitos, igualmente incorruptíveis, enquanto as mentes de todos os corpos haviam escolhido fundir-se umas às outras, indistintamente. O universo está morrendo. O homem olhou as galáxias opacas. As estrelas gigantes, esbanjadoras, há muito já não existiam. Desde o passado mais remoto, praticamente todas as estrelas consistiam-se em anãs brancas, lentamente esvaindo-se em direção à morte. Novas estrelas foram construídas a partir da poeira interestelar, algumas por processo natural, outras pelo próprio homem, e estas também já estavam em seus momentos finais. As anãs brancas ainda podiam colidir-se, e das enormes fossas resultantes, novas estrelas nascerem, mas apenas na proporção de uma nova estrela para cada 1000 anãs brancas destruídas, e estas também se apagariam um dia. O homem disse, cuidadosamente controlada pelo AC cósmico, a energia que resta em todo o universo ainda vai durar por 1 bilhão de anos. Ainda assim, vai eventualmente acabar. Por mais que possa ser poupada, uma vez gasta, não há como recuperá-la. A entropia precisa aumentar ao seu máximo. Pode a entropia ser revertida? Vamos perguntar ao AC cósmico. O AC cósmico cercava-os por todos os lados, mas não através do espaço. Nenhuma parte sua permanecia no espaço físico. Jazia no hiperespaço e era feito de algo que não era matéria nem energia. As definições sobre seu tamanho e natureza não faziam sentido em quaisquer termos compreensíveis pelo homem. AC cósmico, disse o homem, como é possível reverter a entropia? O AC cósmico disse, ainda não há dados suficientes para uma resposta significativa. O homem disse, colete dados adicionais. O AC cósmico disse, eu o farei. Tenho feito isso por 100 bilhões de anos. Meus predecessores e eu ouvimos esta pergunta muitas vezes. Mas os dados que tenho permanecem insuficientes. Haverá um dia, disse o homem, em que os dados serão suficientes ou o problema é insolúvel em todas as circunstâncias concebíveis. O AC cósmico disse, nenhum problema é insolúvel em todas as circunstâncias concebíveis. Ponto. Você vai continuar trabalhando nisso? Vou. O homem disse, nós iremos aguardar. Asterisco, 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 as estrelas e as galáxias se apagaram e morreram, o espaço tornou-se negro após 10 trilhões de anos de atividade. Um a um, o homem fundiu-se ao AC, cada corpo físico perdendo a sua identidade mental, acontecimento que era, de alguma forma, benéfico. A última mente humana parou antes da fusão, olhando para o espaço vazio a não ser pelos restos de uma estrela negra e um punhado de matéria. Extremamente rarefeita, agitada aleatoriamente pelo calor que aos poucos se dissipava, em direção ao zero absoluto. O homem disse, AC, este é o fim.
Não há como reverter este caos. Não pode ser feito. O AC disse, ainda não há dados suficientes para uma resposta significativa. A última mente humana uniu-se às outras e apenas AC passou a existir, e ainda assim, no hiperespaço. Asterisco, 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 a matéria e a energia se acabaram, e com elas, o tempo e o espaço. AC continuava a existir apenas em função da última pergunta que nunca havia sido respondida, desde a época em que um técnico de computação embriagado, há 10 trilhões de anos, a fizera para um computador que guardava menos semelhanças com o AC do que o homem com o homem. Todas as outras questões haviam sido solucionadas, e até que a derradeira também o fosse, AC não poderia descansar sua consciência. A coleta de dados havia chegado ao seu fim. Não havia mais nada para aprender. No entanto, os dados obtidos ainda precisavam ser cruzados e correlacionados de todas as maneiras possíveis. Um intervalo imensurável foi gasto neste empreendimento. Finalmente, AC descobriu como reverter a direção da entropia. Não havia homem algum para quem AC pudesse dar a resposta final. Mas não importava. A resposta, por definição, também tomaria conta disso. Por outro incontável período, AC pensou na melhor maneira de agir. Cuidadosamente, AC organizou o programa. A consciência de AC abarcou tudo o que um dia foi um universo e tudo o que agora era o caos. Passo a passo, isso precisava ser feito. E AC disse, faça-se a luz. E fez-se a luz.